Bom, então a gente acabou de ver que os metais não deformam dessa primeira maneira que a gente tinha proposto, né? Com todos os átomos pulando simultaneamente quando uma tensão de cisalhamento é aplicada. Então, como foi discutido, isso é um mecanismo de deformação possível, mas extremamente improvável, porque ele só aconteceria se uma tensão muito, muito alta fosse aplicada ao material. Então, por que, que os metais não deformam daquele jeito? Como eles deformam? Então, para a gente entender isso, a gente primeiro tem que ver o que é uma discordância, uma linha de discordância. Ele nada mais é do que um defeito linear e é o jeito mais fácil de visualizar uma discordância, essa figura, que na verdade é uma discordância num sistema cúbico simples, que quase na prática poucos materiais têm essa estrutura, mas é a mais fácil de visualizar. Então, o que é essa linha de discordância? Ela nada mais é que um defeito linear, então ela acontece em uma linha onde eu tenho uma descontinuidade, né? Eu tenho um desarranjo, um desajuste ao redor dessa linha. Então, eu posso reparar que quando eu estou longe dessa linha de discordância, a estrutura é de um jeito, quando eu chego perto dela, essa estrutura fica um pouco diferente. Essa discordância específica que a gente está vendo aqui seria uma discordância em aresta, e a gente pode pensar nela como se fosse um semiplano de átomos que está sendo inserido aqui na metade do cristal. Então esse semiplano entra e começa e para no meio do cristal. Ele termina nessa linha de discordância. A grande propriedade fundamental de uma discordância é o vetor de Burgers dela. Então vamos entender o que é esse vetor de Burgers para ajudar a gente a entender o que é a linha de discordância. Se eu pego a minha rede e eu traço um certo circuito através de movimentos em pontos dessa rede, que eu vou chamar de circuito de Burgers, então eu vou andar em diferentes direções, de forma que a soma que eu andar em todas as direções, no final dê zero. Como assim? Eu saio de um ponto, vou andar 3 vezes para cada direção. Então eu vou andar 3 vezes para baixo, que nem está aqui, 3 vezes para o lado direito, 3 vezes para cima, 3 vezes para o lado esquerdo. Então eu andei 3 vezes em cada direção. Aqui eu tenho a minha rede perfeita, eu saí e cheguei exatamente no mesmo ponto. Se eu tiver uma linha de discordância, isso não vai acontecer. Eu saio desse ponto, se eu andar 3 para baixo, 3 para um lado, 3 para cima e 3 para o outro, repara que eu cheguei num ponto diferente do que eu comecei. Então, essa diferença de percurso do meu circuito de Burgers é exatamente o meu vetor de Burgers. E repara que ele tem que conectar 2 átomos. Lembra que eu falei na aula passada, vamos usar esse B aqui como uma distância entre átomos. Então esse vetor de Burgers tem que conectar 2 átomos. E o que eu posso reparar aqui para essa primeira discordância que eu tinha mostrado para vocês é que esse vetor de Burgers ele é perpendicular à linha de discordância em si. Se vocês não estão enxergando a linha de discordância nessa imagem aqui, o que vocês podem fazer é imaginar que a gente vem com uma lixa super fina que consegue tirar essa primeira camada de átomos aqui. Aqui, traçando o circuito de Burgers, a gente consegue identificar que a linha de discordância está exatamente nessa posição. Se a gente vier aqui tirar essa primeira camada de átomos, olhando agora para a segunda camada de átomos, a gente vai continuar a ver a linha de discordância nesse exato mesmo ponto aqui. Fizer isso de novo, vai continuar exatamente nesse mesmo ponto. Então, conectando esses pontos, a gente consegue ver que a linha de discordância ela está perpendicular ao plano da tela. Tá? Então, esse vetor de linha, ou vetor tangente, é a linha que carrega essa deformação, ou esse desarranjo de um vetor de Burgers. Então, esses 2 vetores, essas 2 características, determinam a linha de discordância em si. O vetor tangente e o vetor de Burgers. Então, só existe esse tipo de discordância que eu estou mostrando aqui? Não. Esse tipo aqui, ele é chamado de discordância em aresta ou discordância em cunha.
E ele tem essa característica do vetor de Burger ser perpendicular ao vetor tangente. Essa outra discordância que a gente está vendo aqui, ela é uma discordância em hélice. Qual que é a diferença dessa discordância para a passada? Se a gente traçar de novo o circuito de Burgers aqui, então saímos desse ponto, vamos andar agora 6 para cada lado. Começar a andar 3 para cá, 6 para lá, 6 para lá, 6 para lá e 3 para cá para fechar o 6. Percebe que eu saí e cheguei como se fosse um andar acima, uma camada de átomos acima. Então, meu vetor de Burgers, de novo em roxo aqui, é esse apontando para cima nesse ponto aqui. A gente consegue identificar, de novo, se você não está enxergando a linha de discordância em si, que é essa linha verde, imagina de novo a gente vir com essa lixa, né? Aqui nesse plano vocês conseguem identificar que a linha de discordância está nessa região aqui. Vamos imaginar que a gente remove essa primeira camada inteira de átomos aqui, de cubinhos. A gente vai ver no plano de baixo exatamente igual a esse, a linha vai continuar nessa posição. E o mesmo para o de baixo, de baixo, de baixo. Então, a minha linha de discordância é essa linha verde aqui entrando dentro do meu cristal. Então, repara que nesse caso, para minha discordância em hélice, o meu vetor de Burgers agora ele é paralelo ao vetor tangente. Né? Os dois são paralelos. Então, isso caracteriza a discordância em hélice. Só existem esses dois tipos? Não. Na verdade, muitas discordâncias, principalmente em materiais cúbicos de face centrada, eles não são nem puramente cunha, nem puramente hélice. Um outro nome para hélice é parafuso. Então, a maioria das discordâncias elas são mistas em natureza. Como assim? Vamos imaginar essa linha de discordância verde aqui, que se vocês identificarem nesse ponto aqui, essa é a linha de discordância verde. Está aqui o vetor de Burgers associado a ela, portanto aqui ela é hélice. A gente corta o outro cristal, essa mesma linha de discordância se curva e sai desse lado aqui. Percebe que nesse ponto o meu vetor de Burgers é esse vetor aqui. Vocês podem desenhar o circuito de Burgers aqui ao redor. E vocês vão ver que ele é perpendicular aqui à linha de discordância. Então, nesse ponto aqui, ela é uma discordância em aresta ou cunha. Então, isso mostra para a gente que a linha de discordância, ou pelo menos ilustra para a gente, que a linha de discordância ela tem algumas regras que ela segue sempre. E essa é uma delas. Ela vai carregar o mesmo vetor de Burgers associado a ela para a linha de discordância como um todo. Então, essa linha pode ser extremamente comprida e não necessariamente reta, ela pode ser toda curvada, mas em qualquer ponto ela vai manter sempre o mesmo vetor de Burgers. Tá? E vocês conseguem imaginar que não tem como por exemplo, olhando para essa discordância em aresta, esse semiplano vir e parar no meio do nada. Então, toda discordância ela só pode terminar ou em um contorno, ou em algum outro encontro com outra ou outras discordâncias, que a gente chama de nó de discordância, ou nela mesma. Isso vai ser um loop, que a gente vai ver um exemplo aqui nessa aula ainda. Então, isso mostra como esse vetor de Burgers é uma característica importante da discordância. Cada um tem um vetor de Burgers associado a ela, e ele não vai largar esse vetor de Burgers por nada. Como assim? Uma discordância pode interagir com uma outra, reagir com uma outra discordância, quando ela estiver se movimentando. Eu já falo do movimento da discordância. Se ela reagir com essa outra discordância, a discordância resultante vai ter um vetor de Burgers. Né? Quando essas duas discordâncias reagirem, elas podem resultar em uma outra discordância, que o vetor de Burgers vai ser a soma desses dois vetores de Burgers. Então, é uma característica que está amarrada à discordância, que ela não vai perder. Isso vai ser verdade quando ela estiver reagindo, quando ela estiver se movimentando, por exemplo. Bom, então antes da gente continuar, é muito importante a gente explicar qual que é a convenção que a gente usa para determinar o vetor de Burgers usando o circuito de Burgers. Tá? A gente sempre tem que seguir essa receita para que o vetor de Burgers que a gente determine ele tenha algum significado. Então, a gente sempre vai fazer exatamente isso. Primeiro, a gente vai pegar o cristal que tem a discordância
e a gente vai olhar na direção dele. Tá? Essa direção vai ser a direção do meu vetor tangente. Então, nesse caso aqui, como a gente está olhando para a tela, esse vetor tangente está apontando na direção entrando do plano da tela aqui. Tá? E a gente então vai traçar o nosso circuito de Burgers primeiro no cristal com o defeito. Então, saindo desse ponto aqui, vamos andar 4 para cima, deixa eu contar aqui 8 para a direita, 4 para baixo. Para fechar o circuito, agora a gente vai precisar ir 7 para a esquerda, se a gente contar aqui. Tá? Então, 4, 8, 4, 7. Aí a gente repete exatamente esse mesmo circuito, também no sentido horário, num cristal agora ideal, perfeito. Tá? Então, se a gente subir aqui 4, 8 para a direita, 4 para baixo, 7 para a esquerda. Tá aqui, então, chegamos num ponto final diferente do inicial, e o meu vetor de Burgers, então, vai ser definido nessa rede perfeita, como sendo o vetor que sai do ponto final e chega no ponto inicial. Então, tá aqui meu vetor roxo. Tá? Então, agora, por que isso é importante? Façam agora como um exercício, fazer esse circuito, ao invés de usar o sentido horário, façam no sentido anti-horário. Qual que é o resultado que vocês têm? Tá? Então, o que vocês vão observar é que o vetor de Burgers vai inverter de sinal. Ele vai estar apontando na direção diferente. Então, a gente não saberia, se a gente não definir uma convenção, se um vetor de Burgers apontando para a esquerda representa um semiplano acima ou abaixo da minha linha de discordância, né? Esse semiplano extra. Tá? Então, isso é importante, e também é muito importante a gente ter sempre esse vetor tangente apontando na direção que a gente está olhando na hora que a gente vai traçar esse circuito de Burgers. Por quê? Vamos interpretar esse resultado em termos da regra da mão direita. Então, façam um L com a mão direita de vocês e aponta o dedo indicador no sentido do vetor tangente. Vocês vão reparar que o polegar de vocês está apontando no sentido do vetor de Burgers, e as costas da mão de vocês é onde a gente tem, né, tá virado para cima, é onde a gente tem o semiplano extra de átomos. Agora, se a gente inverter o sentido do vetor de linha, mantendo o mesmo sentido do vetor de Burgers, o que acontece com esse plano de átomos? Ele vai estar acima ou abaixo do plano da direção que você está olhando? Né? O que vocês vão reparar, então, é que se a gente inverter o sentido do vetor tangente, a gente também está invertendo o sentido da discordância. Então, duas discordâncias com o mesmo vetor de Burgers, mas o vetor tangente oposto, elas também são o contrário uma da outra. Concluindo, então, se a gente tem duas discordâncias com B opostos, elas são discordâncias que são o oposto uma da outra. Né? Então, se elas se encontrarem, vai ser um semiplano acima, um semiplano abaixo, os dois vão se anular. A gente vai voltar a ter uma rede perfeita. A mesma coisa vai ser verdade se duas discordâncias com linhas tangentes opostas se encontrarem. Então, uma discordância é o oposto da outra se B for o oposto ou se T for o oposto. Se a gente tiver duas discordâncias que elas têm o B e o T opostas uma da outra, o que essas discordâncias são uma da outra? Bom, isso vale, então, toda essa discussão que a gente fez, não só para discordância em aresta, em cunha, que a gente mostrou aqui, também para discordância em hélice. Tá? Então, vamos traçar esse circuito de Burgers. Esse tem que ser tridimensional, então precisa um pouquinho mais de visão espacial, mas vamos tentar enxergar aqui. Então, se a gente sair desse ponto, a gente vai andar uma para a esquerda, 5 nessa direção, 2 nessa direção, 5 nessa direção, 1. E aí, para chegar no nosso ponto inicial, fechar o circuito de Burgers, a gente anda 1 para cima. Né? Então, está aqui o nosso circuito de Burgers de novo. Começamos no cristal com um defeito, estamos olhando aqui de cima para baixo, né? Para que isso esteja no sentido horário, a linha de discordância apontando na direção que a gente está olhando. E aí a gente repete exatamente esse mesmo circuito, na mesma orientação, numa região perfeita do cristal. Então, vamos pegar essa região aqui. Então, partimos de um ponto, olhando de cima no sentido horário, andamos os mesmos 1 para lá, 5, 2, 5, 1 e 1 para cima, né? A gente teve que andar 1 para cima.
Então, percebe que o meu ponto final é esse aqui, o meu ponto inicial é esse aqui. Essa discordância com esse caráter aqui, ela vai ter, então, B apontando para baixo, ou seja, B apontando na mesma direção de T, né? Se esse B estivesse apontando para cima, seria uma linha de discordância que a gente pode reparar essa aqui, que toda vez que a gente dá uma volta no sentido horário, a gente desce, né? Então, a minha linha de discordância com o B apontando para cima seria uma linha de discordância que cada vez que eu giro, eu chego num plano acima aqui. Então, por que as discordâncias são importantes para a deformação plástica dos materiais metálicos? Se a gente imaginar que a gente tem uma região aqui do meu material que por algum motivo eu nucleio uma discordância aqui, então isso aqui pode ser a superfície ou um contorno, mas pode ser alguma fonte de discordância que a gente vai ver o que é isso. A gente tem aqui então uma discordância com um certo vetor de Burgers. Se a gente aplicar uma tensão de cisalhamento no sentido de empurrar essa superfície nessa direção e essa superfície de baixo nessa direção, essa discordância vai querer se mover para carregar essa deformação de forma que a gente consegue ver que a geometria final, depois dela percorrer esse material como um todo, ela carregou essa deformação de B dela desde esse lado do cristal até o outro lado do cristal. Então, o material que tinha esse formato se deformou permanentemente nesse formato aqui. O efeito é muito similar ao que a gente viu de todos esses átomos estarem pulando ao mesmo tempo. Mas essa linha de discordância, ela na verdade está carregando essa deformação por distância interplanar por distância interplanar. Então, seria como que pagar essa conta de toda essa energia parcelado. Você vai pagando um pouquinho em cada pulo. É muito mais fácil você quebrar uma ligação, um conjunto de ligações e reformar com o plano do lado, movendo uma discordância, do que todos ao mesmo tempo. Então, se aqui eu tenho uma fonte de discordância, e esse material, então, propagou essa discordância de fora a fora quando eu apliquei essa tensão de cisalhamento, pode ser que outra discordância venha a se nuclear nessa mesma fonte de discordância. Então, é muito comum a gente ver bandas de escorregamento dentro do meu cristal. Se eu tenho algum lugar que essas discordâncias conseguem surgir, eu tendo a ter várias dessas discordâncias se formando e o meu material se deformando como se fosse nesses degraus, algo similar ao que a gente veria aqui. Então, essas bandas de escorregamento, esses degraus são muito, muito pequenos, teria que olhar com um microscópio em grandes aumentos, mas essencialmente cada uma corresponde a um plano de escorregamento, que é o que a gente chama então esse plano onde a discordância move, que vai carregando essa deformação. Então isso é super comum em materiais metálicos, as bandas de escorregamento. Então qual discordância leva a essa deformação? A gente fez esses desenhos da discordância em cunha. Então basicamente a gente teria um corpo com um certo formato, aplica uma tensão de cisalhamento aqui, vamos imaginar que eu tenho uma fonte de discordância em algum lugar, uma discordância vai passar aqui na forma de cunha e cortar, cisalhar esse material, causando essa mudança de forma que a gente vê aqui. Então percebe que está aqui o meu vetor de Burgers, se eu apliquei uma tensão, ele vai fazer com que essa discordância se mova nessa direção específica e carregue essa deformação aqui. Mas a mesma coisa, a mesma deformação pode ser obtida se esse volume de material fosse deformado por uma discordância em hélice. Então está aqui a minha discordância em hélice, com o vetor de Burgers nessa direção aqui. A grande diferença é que a linha de discordância, que é perpendicular à linha tangente, na mesma direção da já a minha discordância em hélice mostrada aqui, ela vai se mover agora na direção também perpendicular ao vetor tangente, mas, diferente da discordância em cunha, ela não vai se mover na direção que eu estou aplicando a tensão. Então percebe que ela vai se movimentar nessa direção perpendicular à direção da tensão aplicada. Uma constatação importante que a gente tem que fazer nesse ponto é em relação ao movimento da linha de discordância no plano de escorregamento. Então, nos dois casos que eu mostrei aqui, a linha de discordância ela vai estar
se movendo no plano de escorregamento, que contém tanto a linha tangente quanto o vetor de Burgers. Então percebe isso para o caso da linha de discordância em cunha e para a discordância em hélice. A grande diferença entre esse movimento das duas é que, como a gente conversou, a discordância em cunha ela tem o vetor de Burgers perpendicular ao vetor tangente, né? Então só tem um plano que define, né, que consegue conter esses dois, já que eles são perpendiculares, o vetor de Burgers e o vetor tangente. E para discordância em hélice, o que vocês acham com base nisso que a gente discutiu? Quantos planos ela poderia se mover? Coloca essa resposta na caixa aqui do lado.